O dia 11 de setembro não é marcante só para os Estados Unidos. Ele é marcante para o Chile também, porque no dia 11 de setembro de 1973 teve início a mais sangrenta ditadura da América Latina. Foi aí que o mundo passou a conhecer um dos mais famosos déspotas de todos os tempos, o General Pinochet. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre a ditadura chilena. Antes de mais nada, a gente precisa te incentivar a conferir o nosso podcast ali no Spotify, cara. Se tu não conhece, aproveita para ouvir e também as nossas redes sociais também. A gente tem um material de história bem legal ali no Instagram e também no TikTok, se tu quiser conferir por lá. Caso tu queira ajudar a financiar o nosso projeto e contribuir para o Vogelizando a História continuar fazendo material de qualidade, pode fazer uma doação através do nosso Pix ou do PayPal. A chave está aqui na descrição e é o nosso e-mail. Caso tu queira doar uma grana mensalmente, tem também um plano ali no PicPay para tu assinar. A gente fica bem agradecido. No ano de 1970, os chilenos elegeram aquele que seria o primeiro presidente socialista democraticamente eleito da América, o médico Salvador Allende. O cara tinha sido um dos fundadores do Partido Socialista do país e já tinha ocupado cargos políticos antes. Em 1964, chegou a concorrer à presidência, mas perdeu para o Eduardo Frei. Ajudou também quando os Estados Unidos pagaram metade da campanha do Eduardo. Acontece que entre as décadas de 1950 e 1970, período da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram manter o socialismo e a influência soviética longe da América. Enquanto os países africanos recebiam apoio logístico e financeiro da União Soviética, quem fazia isso aqui na América eram os Estados Unidos. Em 1964 isso aconteceu com o Brasil, que teve 21 anos de ditadura militar. Mas o primeiro governo derrubado pelos Estados Unidos foi em 1954, 10 anos antes, na Guatemala. Em 1959, Fidel Castro assume o poder em Cuba e não demorou muito para os cubanos se declararem um país socialista. O que os Estados Unidos menos precisavam era de outra Cuba na América. E o país que mais representava esse perigo era o Chile. O Allende, que perdeu a eleição de 64, não desistiu da vida política. Ele passou os próximos anos firmando alianças com outros políticos ligados à esquerda e em 1970 tenta mais uma vez a presidência, dessa vez sendo o candidato mais votado, com 36% dos votos. Só que essa eleição não aconteceu da maneira que a gente está habituado aqui no Brasil. O segundo turno não acontece com os dois candidatos mais votados disputando o cargo. Ele seria indireto. Os parlamentares é que escolheriam quem seria o próximo presidente. E os caras acataram a decisão do povo, com 78% e escolhendo Salvador Allende. Quem não gostou nada disso foram os Estados Unidos, que tinham gasto uma grana em propaganda de difamação do cara, principalmente no jornal Eu Mercúrio. Essa difamação não parou depois que o cara foi eleito. Os Estados Unidos se opuseram tanto à eleição do cara que até pensaram em excluir o Chile da Organização dos Estados Americanos. Acontece que o Allende era um defensor da filosofia marxista e desde o primeiro dia já fazia discursos, onde falava que ia promover a reforma agrária e nacionalizar empresas, começando pelos bancos. Na época, a dívida do Chile era de mais de 4 bilhões de dólares. Algumas fontes dizem que ela era a segunda maior do mundo. Investidores estrangeiros dominavam 45% do capital do país, as minas de cobre eram controladas por americanos e 80% da propriedade estava na mão de grandes latifundiários. Essas reformas que o Allende se propôs e que ele estava fazendo deixaram o cara popular. E, inclusive a economia cresceu, mas a partir de 1972 esse cenário mudou. O país começou a enfrentar uma sanção dos Estados Unidos, a produção agrícola caiu e o preço do cobre no mercado internacional também. Mais uma vez, a economia chilena voltou a estar em crise. Começaram a faltar itens básicos no mercado, a inflação estava assustadora, o desemprego estava aumentando e as elites, que nunca apoiaram Allende, começaram a se mobilizar pedindo por um golpe. Golpes, na verdade, não eram novidade no Chile. Em 1932, o presidente socialista Carlos Dávila assumiu através de um golpe, que foi combatido e tiraram o cara do poder. Mas disputas políticas não deixaram de ser presentes no país. Veja bem, em 1970, na época do segundo turno, quando o Congresso estava debatendo se elegeria o Allende ou não, já se debatia a respeito de um golpe que impediria o cara de assumir o cargo. Só que o chefe das Forças Armadas, o René Schneider, era contrário a esse golpe, o que fez com que uma oposição, apoiada pelos Estados Unidos, planejasse um sequestro desse cara, de modo a viabilizar esse golpe de Estado. Só que, ao invés de sequestrarem o cara, mataram ele, o que gerou grande comoção nacional e até ajudou a eleger o Allende. Tentar matar os caras sempre faz eleger os caras. Anos depois, os assassinos do Schneider acabaram sendo perdoados. Em 1998, foram divulgados documentos dos Estados Unidos onde se fala das intenções que os caras tinham de impedir que o Allende assumisse o cargo. O documento até fala de reuniões entre funcionários da CIA e o secretário de Estado, o Henry Kissinger.
Esses mesmos documentos também revelam a ordem do presidente Nixon para que se promovesse um golpe de Estado no Chile. Em junho de 1973, começaram os movimentos para tentar tirar o Allende do poder. Houve enfrentamento pelas ruas do país de grupos políticos adversários, inclusive do exército contra a guarda presidencial. E bem ali, defendendo a democracia, estava quem? O general Augusto Pinochet. Pinochet era um cara respeitado, mas ele ainda não ocupava o cargo mais alto das Forças Armadas. Quem estava nesse cargo era o Carlos Prates, que também era vice-presidente. A propósito, ele só assumiu o cargo de chefe das Forças Armadas depois do assassinato do René Schneider. O país se encontrava num grande momento de tensão, e há quem defenda inclusive que estava à beira de uma guerra civil. É aí que o Prates aconselha o Allende a colocar o país em estado de sítio, o que é negado pelo Congresso, aumentando a força dos golpistas. É aí que o Carlos Prates renuncia ao cargo, deixando a vaga aberta para o Pinochet assumir. É aí que a gente chega no dia 11 de setembro de 1973, o dia que os militares se organizaram para tomar o poder no Chile. Com o apoio de parte considerável da população, principalmente da classe média e da elite, o Palácio de La Moneda, sede presidencial, é atacado. Os militares se posicionaram em pontos estratégicos, tanques andavam pelas ruas e aviões sobrevoavam a cidade. O palácio foi bombardeado. Allende não tinha para onde correr. Há quem diga que ele buscou apoio em um dos poucos homens que ele confiava, o general Pinochet. Dizem que ele falou: chamem Augusto, ele é um dos nossos. Mas não era. Quem estava chefiando esse golpe era justamente ele. Com parte do palácio em chamas, o exército invade e Allende atira em si mesmo, acabando com sua vida. No fim daquela tarde, uma junta militar, com o general Pinochet na liderança, assume o comando no Chile. Começa então um governo militar que vai até o ano de 1990. Esse regime foi marcado pela caça aos opositores. Desde o primeiro dia, figuras conhecidas da oposição já estavam sendo executadas. Os militares iam de fábrica em fábrica e em todas as universidades atrás de inimigos. Um dos mais famosos foi o cantor Vítor Jara, que foi executado no Estádio do Chile poucos dias depois do início da ditadura. Esse estádio, assim como o Estádio Nacional, foi utilizado pelos militares como uma espécie de campo de concentração. Era lá que as pessoas ficavam presas, eram torturadas e às vezes até mortas. Vários são os relatos de mulheres que foram estupradas nesse período. Mulheres de todas as idades, incluindo menores de idade e mulheres grávidas. Alguns dos presos sequer tinham relação partidária, mas qualquer tipo de oposição foi reprimida, inclusive dentro do exército. Um dos casos mais famosos é do militar Alberto Bachelet, pai da ex-presidente Michelle Bachelet. O cara se opôs ao golpe e por isso foi preso e torturado. Encapuzaram o cara, agrediram o cara e colocavam objetos pontiagudos embaixo das unhas dele. Ele tinha doenças cardíacas e seus captores não se preocuparam em tratar elas. O cara teve um ataque cardíaco e morreu. Outro militar que foi perseguido foi o Prates, o antecessor do Pinochet no cargo de chefe das Forças Armadas. O cara se exilou na Argentina, mas isso não foi longe o suficiente para a DINA, a polícia secreta chilena. Os caras colocaram uma bomba dentro de um carro e quando o Prates e a mulher dele entraram nesse carro, ele explodiu. Os dois morreram. Isso foi muito parecido com o que fizeram com o Orlando Letelier, um outro político que fazia críticas ao regime do Pinochet. Só que o cara estava em Washington, quando a DINA explodiu o carro que ele estava dentro. A DINA foi uma das mais eficientes máquinas de matar que a América já produziu, ganhando o apelido carinhoso de Gestapo do Pinochet. Existiu por pouco tempo, foi criada poucos meses depois do golpe e ficou nativa até 1977, quando ganhou um novo nome. Ela passou a se chamar Central Nacional de Informações e continuou cometendo suas atrocidades até o fim do regime. A DINA apoiou, por exemplo, a Colônia Dignidade, uma comunidade que ficava a 350 quilômetros da capital Santiago e que foi fundada em 1961 por um ex-militar alemão, membro do Partido Nazista. Uma série de documentos sobre o lugar já foi revelado, e hoje se sabe que ele serviu como um centro de detenção e tortura. Uma série de crianças e adolescentes foram abusadas sexualmente no lugar, e no hospital de lá, choques elétricos eram utilizados como tratamento. Na época isso não apareceu, mas hoje se sabe que essa colônia era protegida do governo Pinochet. O jornal chileno La Nación já publicou várias matérias falando da quantidade de corpos que os militares chilenos jogaram no oceano nos famosos voos da morte. Além disso, o DINA foi atuante na violação de residências e nos escritórios de censura, que evitavam que os meios de comunicação publicassem aquilo que os militares não queriam que fosse publicado. Muitos brasileiros que buscaram fugir da nossa ditadura procuraram refúgio no Chile, como é o caso do Paulo Freire, por exemplo. O Fernando Henrique Cardoso e José Serra também estiveram no Chile naquela época, mas não é incomum o caso de brasileiros que foram torturados pela ditadura chilena. Há inclusive quem diga que quem ensinou as técnicas de tortura para os chilenos foram os brasileiros, que já eram mais experientes.
Esses militares colaboravam com os chilenos, ensinavam suas técnicas, pau de arara, palmatória, choques elétricos, e podiam procurar por brasileiros que tinham fugido do Brasil. Não é difícil de achar relatos de brasileiros que dizem ter sido torturados no Estádio Nacional. A ditadura chilena também buscou queimar bibliotecas, para evitar que a população lesse livros que eles não queriam que fossem lidos. Reza a lenda que uma vez os caras queimaram um livro sobre o cubismo, aquele movimento artístico de pintura, pensando que fosse algo relacionado a Cuba. A gente acha que isso deve ser uma piada. E olha só, Fidel Castro esteve em Cuba em 1971, passou mais de um mês no país. E foi ele quem deu pro Allende a metralhadora que o cara usou para se defender durante o golpe. Os chilenos tiveram que conviver com um toque de recolher, os partidos políticos foram dissolvidos e em 1981 entrou em vigor uma nova Constituição. Até hoje ela ainda está valendo, o que é bem polêmico. Só que 155 representantes já foram escolhidos para elaborar uma nova. Até outubro de 2022, ela deve ser apresentada. O governo do Pinochet também foi marcado pelo liberalismo econômico, proposto por um time de economistas que tinha se formado nos Estados Unidos, os famosos Chicago Boys. Dizem até que um dos mais famosos Chicago Boys é o Paulo Guedes. Esses caras achavam que boa parte dos problemas econômicos do país estava na intervenção do Estado. E eles até conseguiram amenizar alguns problemas econômicos que faziam o Chile sofrer durante a década de 1970. Apesar de receber mais de 300 milhões em empréstimos e investimentos do exterior, os investimentos públicos, como saúde e educação, caíram. Houve uma grande desvalorização do salário também. Houve alguns avanços econômicos no Chile, mas o país continuou tendo dificuldade em sanar a desigualdade social, porque a concentração de renda ficou praticamente a mesma. Uma das mais famosas privatizações que aconteceram durante o governo Pinochet foi a das aposentadorias. O Chile foi o primeiro país do mundo a fazer isso. E há quem defenda, diga que esse sistema é excelente. Mas já aconteceram protestos no país, principalmente porque o valor pago é muito baixo. A ideia era de que os aposentados recebessem cerca de 70% do salário que eles recebiam, mas a média chega perto dos 40%. Claro que isso não valeu para a aposentadoria dos militares e dos policiais, que recebem 100% do salário que recebiam e se aposentam com menos tempo de serviço. Atualmente no Chile, todos os trabalhadores precisam depositar 10% do salário por no mínimo 20 anos para poder se aposentar. Não são os empregadores e nem o governo quem faz isso. É o próprio trabalhador que faz um depósito em uma conta individual. A idade mínima para as mulheres se aposentarem é 60 anos e dos homens 65. Contudo, no fim da década de 1980, a ditadura chilena já demonstrava sinais de cansaço. E os militares que podiam começaram a fazer a vida em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Muito assassino e torturador nunca pagou preço nenhum pelos seus crimes e fugiu justamente para não ter que enfrentar a justiça chilena. Em 1978, foi aprovada a Lei da Anistia, que buscava garantir a impunidade dos crimes cometidos nos primeiros 5 anos de ditadura. Só que essa lei não serve quando se fala de violações dos direitos humanos. Então vários militares já foram condenados pelos seus crimes, incluindo Manuel Contreras, que era o diretor do DINA e foi condenado a mais de 500 anos de prisão. O cara cumpriu menos de 20, mas ele já morreu em 2015, com 86 anos de idade. Mas calma, ele não foi o único. Volta e meia, a justiça chilena condena algum militar envolvido em crimes durante a ditadura. Mas ainda é nítido um grande esforço dos militares de proteger aqueles que cometeram esses crimes. A ditadura chegou ao fim em março de 1990, depois que um plebiscito foi feito, em 1988, onde a população decidiu que era hora de redemocratizar o país e colocar fim ao governo do Pinochet. O presidente eleito abriu muito bem as portas para esse novo regime, só que o Pinochet deixou a caminha dele muito bem feita. O cara nomeou vários juízes para a Suprema Corte, conquistou um cargo de senador vitalício e continuou chefe das Forças Armadas do país até 1998. Esse também foi o ano que o Pinochet foi extraditado e preso em Londres, a pedido do juiz espanhol Baltasar Garzón. Pinochet mantinha uma relação amigável com a Margaret Thatcher e ficou em prisão domiciliar no país por 503 dias. Ele já tinha mais de 80 anos e conforme o tempo passava, ele aparentava estar cada vez mais doente, de corpo e de mente. Até se levantou a possibilidade dele estar com Alzheimer e que a sua prisão agravava o seu estado de saúde. A defesa do cara usou isso como argumento e conseguiram fazer com que ele fosse liberado para voltar para o Chile. O cara já andava de bengala, isso quando não era empurrado em uma cadeira de rodas. Mas quando chegou no Chile, a expressão facial e corporal dele já era outra. O cara andava por aí bem tranquilo.
Até hoje se suspeita que ele fingiu estar doente para que ficassem com pena dele e devolvessem ele para o Chile. Estima-se que a ditadura do Pinochet matou mais de 3.000 pessoas e torturou mais de 38.000. Isso sem falar nos exilados. Pouquíssimos chefes de Estado no mundo tinham simpatia pelo Pinochet, principalmente por saber da quantidade de violação de direitos humanos que acontecia no Chile. Depois de um tempo, nem os Estados Unidos eram mais tão afins assim do cara. Contudo, Pinochet até hoje atrai admiradores, assim como outros fascínoras mundo afora. Há quem defenda o crescimento econômico do Chile na época, ou que o atual desenvolvimento do país só foi possível graças ao governo do cara. Mas da mesma maneira que esses argumentos são defendidos, eles também são combatidos. A propósito, a maioria dos chilenos não vê o governo do Pinochet com bons olhos, inclusive políticos da direita. Assim como outros militares que governaram países aqui na América, Pinochet desviou dinheiro público para suas contas pessoais. Dos mais de 21 milhões de dólares da fortuna do cara, 17 não possuem justificativas contábeis e são investigados. Ele não é um grande exemplo de honestidade como seus defensores alegam. O Chile trata com muita seriedade a história do seu país, e apesar desse ser um tema sensível, ele é debatido. Em 1990, o ano que a ditadura terminou, o Chile já tinha uma comissão da verdade. O Brasil só foi ter isso em 2011. E olha que a nossa ditadura terminou 5 anos antes da dos caras. Um dos festivais mais famosos de música do país é o Mil Guitarras para Vítor Jara, que homenageia o falecido músico. Inclusive o estádio do Chile hoje se chama Estádio Vítor Jara. Todos os anos, quando chega o dia 11 de setembro, o Estádio Nacional é o local de homenagem. Lá, inclusive, é possível ver a frase: "Um povo sem memória é um povo sem futuro". Muito se usa até hoje como justificativa do golpe de que tinha que se evitar que o Chile virasse uma nova Cuba, ou que o Pinochet fez o que tinha que ser feito. Mas fato é que Salvador Allende, gostando de suas políticas ou não, era um presidente eleito democraticamente e que foi derrubado por um golpe de Estado. Augusto Pinochet morreu no dia 10 de dezembro de 2006, aos 91 anos de idade, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. No seu funeral, ele não recebeu honras de chefe de Estado e, até hoje, não só uma das figuras mais controversas da história do Chile, mas da história do mundo. A gente sempre fala isso aqui, mas o melhor remédio para se curar a ignorância é o conhecimento. Para evitar que mais crises aconteçam, como aquela que aconteceu no Chile, ajuda o Vogalizando a História, cara. Compartilhe o nosso canal, dá uma conferida no nosso material antigo. Tem um montão de coisa legal aqui que eu tenho certeza que tu vai gostar se tu conferir. É isso? Um beijo e vamos se amar.